Quando pensamos por que as guerras romano-judaicas entre 70 e 130 depois de Cristo foram diferentes das outras guerras de Roma, o que mais nos chama a atenção é que os judeus foram o único povo vencido por Roma que se recusou a participar do intercâmbio cultural e religioso promovido pelo Império. Segundo o historiador Edward Gibbon, em seu livro Os Cristãos e a Queda de Roma, os judeus não sucumbiram nem pela força de Antíoco, nem pelas artimanhas de Herodes, e se mantiveram como uma espécie diferente do resto da humanidade, o que resultou numa implacável aversão contra eles, em especial aos olhos dos romanos, que travaram 3 guerras contra eles, mas eles nunca se curvaram à religião romana. E junto com eles, durante aquele período, estavam os primeiros cristãos, que eram todos judeus de origem. No entanto, os cristãos tinham uma novidade ainda mais perturbadora para os romanos. Enquanto o judaísmo era uma fé nacional e exclusivista de uma etnia, o cristianismo era proselitista desde sua raiz, não diferenciava judeus e não judeus, arrancando os próprios romanos do paganismo para servir um único Deus que não era o imperador de Roma. Se Israel se considerava orgulhosamente o povo eleito, agora a igreja e seus membros de qualquer nação eram os novos eleitos. Este conceito de povo escolhido soava odioso e as atitudes dos judeus e cristãos eram consideradas antissociais. Isso tudo, somado à raiva cultivada durante a guerra romano-judaica e ao fato de que os judeus agora eram inimigos de guerra e potencialmente rebeldes, em geral por motivos religiosos, fazia com que os romanos desprezassem cada vez mais um mundo monoteísta e desenvolvesse o antissemitismo. Bem-vindos à série O Segundo Século Depois de Cristo, uma narrativa histórica do canal Observatório 7 sobre o desenvolvimento das civilizações no mundo todo, com ênfase na história do cristianismo e apresentando de forma multidisciplinar, promovendo o diálogo entre história, teologia, antropologia, arqueologia, ciência e arte. Curta, compartilhe, se inscreva e conheça nas playlists do nosso canal outras séries sobre outras épocas da história humana. O vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações usando imagens meramente ilustrativas e apresenta a bibliografia abaixo do título, numerado conforme a ordem cronológica da série. Martin Goodman, em seu livro A História do Judaísmo, avalia a difícil situação política dos judeus sem o templo. Reflete como isso os levou a repensar a religião pública. Ao romper o novo século, a expectativa messiânica esperava um Messias do estilo de um rei Davi, ou como os heróicos macabeus. Essa expectativa era partilhada em especial pelos judeus que permaneceram entre a Judéia e a Galileia. Mas enquanto nada acontecia, a partir do segundo século, na ausência do templo, a sinagoga ganhou enorme papel de destaque. A guarda do sábado semanal do quarto mandamento, ou o Shabat, assim chamado pelos judeus, não dependia do templo e então não foi afetado. Mas sem o único local de sacrifícios, todo o restante do calendário litúrgico judaico sofreu adaptações. A Páscoa, ou Peshá,
transformou-se em um recitar e comer o seder na véspera da festa, abstendo-se de comida fermentada. O Shavuot, a festa das primícias, passou a ter menos teor de festa de colheita e mais de uma festa sobre a entrega da Torá, embora a leitura do livro de Ruth e seu tema de colheitas foi tipificado em Ruth, a Moabita, aceitando a fé da Torá. O Ano Novo Judaico, o Rosh Hashanah, deu lugar a 10 dias de reflexão e arrependimento e o dia de julgamento dos homens diante de Deus, o Yom Kippur. Outras festas mais baseadas na tradição histórica do que em mandamentos bíblicos foram preenchendo a necessidade judaica de religiosidade coletiva impossibilitada pela falta de um templo em Jerusalém. O festival do Purim e a leitura do livro de Esther ganharam enorme relevância para o povo judeu que buscava ver Deus como um salvador de um povo oprimido e disperso. Uma das festas mais curiosas incorporadas à tradição judaica foi o Chanukah, perto do fim do mês de Kislev, geralmente o nosso dezembro, no qual se comemorava a rededicação do templo por Judas Macabeus. Mas os judeus rabínicos não liam a história no livro de Macabeus, que apenas sobreviveu na versão em grego, pois Macabeus nunca foi visto como escritura inspirada junto com os demais livros da Torá. A tradição do Chanukah foi cultivada a partir do Talmud babilônico, uma coleção de estudos e tradições que começou a tomar forma exatamente nesse período, colecionando ensinos dos rabinos que explicava que o óleo puro para o candelabro, por milagre, se manteve aceso por 8 dias na época da vitória de Judas Macabeu. Sem o templo, além da sinagoga, a religião judaica também se voltou para o próprio lar da família judaica e seus símbolos domésticos se tornaram uma escola cultural da fé judaica. Surgiram objetos como lamparinas e o candelabro do Shabat, pratos para o pão trançado, especial para ser servido no Shabat, taças de prata para o Kiddush, do vinho para santificar o Shabat, assim como pratos e vasilhas para diversas festas, inclusive um candelabro de 8 braços para o Chanukah. É claro que toda casa judaica tinha uma mezuzá no batente da porta, indicando sua lealdade religiosa com a Torá. A família se tornou um microcosmos do povo disperso, e os judeus só mantiveram sua identidade porque o sábado, ou Shabat, se tornou um santuário no templo, onde cada judeu poderia adorar a Deus em qualquer lugar da dispersão, mesmo sem o seu precioso templo. É incrível como a guarda do sábado sempre foi superior ao templo no judaísmo, e foi o sábado e não o templo que manteve a identidade da fé judaica. Mas assim como o judaísmo sofreu modificações na ausência do templo, o cristianismo sofreu modificações agora que os apóstolos tinham morrido. E assim como o sábado foi fundamental para manter a identidade dos judeus, o mesmo sábado seria outro motor para o distanciamento da igreja e da sinagoga. O sábado, como tem um caráter de identidade, talvez tenha sido o próprio motivador do questionamento da autoridade de até onde a igreja poderia ir sem os apóstolos. Não há qualquer necessidade de explicar por que o sábado era guardado pelos judeus antes de Cristo, e verdadeiramente Jesus e todos os apóstolos, que também eram judeus, guardaram o sábado, como podemos vê-los guardando antes e depois da ressurreição, em passagens bíblicas como Lucas 4,16, Lucas 23,56, Atos 16,13 e Atos 18:1-4. Todavia, a imensa maioria do cristianismo abandonou a guarda do sábado e, basicamente, isso é explicado de 3 formas diferentes e, no entanto, contraditórias entre si. Explicação número 1.
Jesus e a nova aliança anularam os mandamentos e desta forma ninguém deve ser julgado por um dia de guarda específico, o que normalmente é justificado usando o texto de Colossenses 2,16, o qual temos um vídeo explicando este texto e seu contexto aqui no canal. Dê uma conferida. Explicação 2. O sábado foi mudado pelos cristãos para o domingo em memória da ressurreição e, portanto, o sábado dos cristãos passou a ser o primeiro dia da semana, sendo que normalmente os textos sobre o primeiro dia da semana no Novo Testamento são usados para justificar que a igreja passou a se reunir nesse dia e a tradição da igreja é demonstrada para comprovar esta prática. Existe ainda uma terceira explicação, mais estranha, que tenta combinar as duas anteriores, dizendo que a lei foi anulada, mas permanece o princípio de guarda de um dia de descanso, onde cada um descansa no dia que quiser. Vamos começar pela primeira explicação, a nova aliança anulando os mandamentos. Como vimos anteriormente, os sábados festivos, que eram feriados de Israel e apontavam como sombras para a vinda do Messias, não foram anulados, eles foram cumpridos. Cada um destes sábados, como a Páscoa, as primícias, o dia da expiação, lembrava um aspecto da obra do Messias. Mas o mesmo não é verdade quanto ao sábado semanal, apontando para o passado, para que o Criador não fosse esquecido e o homem não adorasse outros deuses a não ser o verdadeiro Criador. A única coisa anulada pelo Evangelho é a condenação imposta pela lei, já que o pecador foi perdoado por Cristo, mas a validade da lei moral, que Jesus, em Mateus 5, 17 a 22, disse que não passaria e pode ser chamado de santa, justa e boa, conforme Romanos 7, verso 12, é inquestionável. Portanto, a ideia de que a lei foi anulada é uma compreensão estranha, fruto recente na teologia moderna e não representa a compreensão histórica da igreja, pois, como veremos a seguir nos documentos históricos, os cristãos da igreja primitiva consideravam que era sua obrigação observar um dia de repouso e praticaram isso durante os primeiros séculos da igreja. Ao longo dos primeiros 5 séculos do cristianismo, podemos encontrar 3 modalidades de cristãos que guardavam o sábado, os que guardavam o domingo e os que guardavam os 2 dias. Cristãos que alegavam estar livres de serem julgados pela guarda de um dia semanal, utilizando como justificativa Colossenses 2,16, não existiam ou praticamente eram desconhecidos, o que anula essa interpretação pelo simples fato de que a igreja guardou um dia de descanso e debateu qual era o dia correto. O processo de mudança do sábado para o domingo levou pelo menos 5 séculos para se universalizar e ainda assim, ao longo da história, vários grupos cristãos diferentes voltaram a guardar o sábado. Quando a mudança do sábado para o domingo teve início? Teria sido os apóstolos que mudaram o sábado para o domingo? Quando Jesus, em Mateus 24, predisse a destruição de Jerusalém, que ocorreu mais de 3 décadas depois de sua ressurreição, nos versos 19 e 20, aconselhou que eles orassem para que a fuga dos cristãos não se desse no sábado, pois seria um incômodo fugir justamente no dia sagrado, um dia de repouso, ou, por comparação, desagradável fugir no inverno, que tinha um clima mais desafiador. Jesus estava predizendo que os cristãos 30 anos depois estariam guardando o sábado, o que anula a ideia de que no Concílio de Jerusalém os cristãos ficaram livres de guardar o sábado junto com ordenanças étnicas como a circuncisão. Mas a guerra romana contra os judeus começaria a mudar para sempre a relação entre judeus e cristãos e com isso o sábado, pois esse dia era a maior identidade visível da fé de Israel. Edward Gibbon cita que na Judéia os primeiros cristãos guardaram o sábado até que a guerra romano-judaica os forçou a migrar dali
E então a observância do sábado foi abolida por Marcos, o primeiro bispo de Jerusalém, que já era um cristão de origem romana. O isolamento desses cristãos os transformou mais tarde numa seita conhecida por ebionitas, a qual Eusébio atribui a guarda tanto do sábado quanto do domingo. A destruição de Jerusalém em 70 d.C., retratada aqui no canal em 2 vídeos especiais, um sobre a guerra, outro sobre as consequências da guerra, cujo subproduto foi o racha final entre as comunidades judaicas e cristãs, levou os cristãos a um distanciamento de tudo o que poderia ser confundido como uma identidade judaica, porque agora os judeus eram os inimigos de Roma. E se os judeus eram inimigos de Roma, os gentios que se converteram ao cristianismo e não eram judeus não queriam ser confundidos com os inimigos do seu império. Um dos melhores trabalhos de pesquisa acadêmica que apresenta documentos sobre este tema é a tese do teólogo italiano Samuele Bacchiocchi, que, embora protestante, aprovou sua tese doutoral pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, a mais respeitada instituição acadêmica da Igreja Católica e que, por sinal, defende a guarda do domingo. Em sua tese intitulada Do Sábado para o Domingo, Dr. Bacchiocchi apresenta os documentos sobre o grupo dos nazarenos, que guardavam o sábado, e outros grupos que, embora guardassem o domingo, ainda chamavam o primeiro dia da semana de sábado cristão, transferindo para o primeiro dia, que ainda não era conhecido pelo nome de domingo, a honra do 4º mandamento bíblico. A tese aborda inclusive textos controversos do Novo Testamento utilizados para debater e validar o sábado, e vamos deixar aqui nas descrições o link e referências da tese completa. Imagine então que você é um romano que se converteu ao cristianismo no final do 1º século, no auge entre as guerras romano-judaicas, quando os romanos ainda odeiam os judeus como inimigos. Como um judeu era distinguido por estes romanos? Resposta: um judeu é alguém que guarda o sábado e não come carne de porco. Então, se você é um cidadão romano e se converteu ao cristianismo e aceitou o sábado bíblico e as leis dietéticas, então você corre o risco de ser confundido por seu próprio povo como um inimigo. E além de pagar os impostos de guerra do inimigo vencido, neste caso os judeus, você também seria desprezado, inclusive pelos próprios judeus, que por sua vez consideravam o cristianismo uma seita de hereges e os expulsavam das suas sinagogas. Um romano convertido a cristão tinha todos os motivos para não querer ser confundido com um judeu. E para evitar isso, a melhor maneira era trocar o dia de repouso, que identificava alguém como judeu, por outro dia, que parecia lógico para um cristão. O Didaquê, o primeiro manual do cristianismo, justamente dessa época, esclarece que os cristãos se reuniam no dia do Senhor para partir o pão, mas não especifica que dia era esse. E da mesma forma, a carta de Plínio, que também cita que os cristãos se encontravam num dia, não esclarece que dia era este. O anonimato deste dia nos levanta a hipótese de que grupos diferentes tinham seu próprio dia, alguns o sábado, outros o domingo, o que veremos mais adiante e que realmente aconteceu. O primeiro documento cristão com uma menção ao primeiro dia da semana vem da Epístola de Barnabé, que, desprezando o sábado e os judeus, cita Isaías fora de contexto para dizer que Deus não aceitava seus sábados e luas novas, mas que Deus descansaria no 8º dia, dando começo a outro mundo, e por isso eles guardavam o 8º dia, no qual Cristo ressuscitou. Além do texto não dar nenhum mandamento bíblico como evidência, pois Cristo nunca ordenou que guardassem o dia da sua ressurreição, todos os eruditos concordam que o Barnabé da Bíblia não é o autor desta carta, que é, portanto, falsa.
sendo um trabalho realizado entre 70 e 135 d.C., justamente o período das guerras judaicas. No exato contexto que mencionamos, onde os judeus eram tidos por inimigos e onde os cristãos queriam de alguma forma se diferenciar dos judeus. Esta carta não tem absolutamente nenhuma autoridade profética ou apostólica, mas ela evidencia o projeto antissemita de desprezo ao judaísmo que já existia em algumas comunidades cristãs de origem romana. O mesmo que encontramos no documento em prol do domingo, mais citado da historiografia da Igreja Primitiva, a Carta de Inácio de Antioquia. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida foi abençoada, por Ele e por sua morte. É absurdo falar de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, judaizar. Não foi o cristianismo que acreditou no judaísmo, e sim o judaísmo no cristianismo, pois nele se reuniu toda a língua que acreditava em Deus. O primeiro problema deste documento é que, para defender o fim do sábado e a validade do domingo, ele não citou nenhum verso da Bíblia e qualificou de forma étnica um costume que ele atribuiu como pejorativo justamente por estar associado a uma etnia. Na verdade, a tese do Dr. Bacchiocchi apresenta o testemunho de vários autores pagãos romanos do segundo século, como Tácito, Plutarco, Juvenal e Dion Cássius, que demonstram todo o antissemitismo dos romanos, que surgiu justamente da guerra contra os judeus e ridicularizava especialmente os judeus como vagabundos e preguiçosos por quererem descansar no sétimo dia, e como supersticiosos por não comerem carne de porco. Foi o preconceito e a vergonha, e não uma ordem apostólica, que levou a primeira geração de cristãos, após a morte dos apóstolos, a mudarem o sábado para o domingo. Vergonha de se parecerem com judeus e o preconceito que levou os próprios cristãos a chamar seus irmãos judeus conversos e seus hábitos de judaizar, como se ser judeu fosse algo pejorativo. Mas o maior problema com a carta de Inácio aos Magnésios é que, assim como existem cartas e evangelhos e até apocalipses falsificados com nomes de apóstolos famosos, assim como há cartas de Clemente de Roma que são posteriores ao próprio Clemente de Roma, provavelmente a carta aos Magnésios, por parte de Inácio, não é de autoria verdadeira dele, e muitos comentaristas guardadores do domingo também pensam nessa direção. Na verdade, nós não temos os originais das cartas dos pais da igreja. E quanto a Inácio, no século XVI, 15 cartas foram apresentadas como sendo suas. No século seguinte surgiram mais 7, mas desde muito tempo a maioria delas foi reconhecida como falsificações, inclusive por teólogos como Calvino. Teólogos como C.F. Hudson, William Dunville e Robert Robinson consideram que as cartas genuínas são as cartas de Inácio a Policarpo, aos Efésios e aos Romanos, mas a carta contra o sábado está sob ampla suspeita, e realmente é muito estranho pensar que um discípulo do apóstolo João, que era também judeu, fosse usar o termo judaizar de forma tão pejorativa. Mesmo que a carta seja autêntica, e devemos inclusive questionar o porquê ela chama o domingo de Dia do Senhor, quando isso só aconteceu séculos depois na história, se ela fosse autêntica, estaria em harmonia com o resto da Bíblia? O que deve determinar a minha prática do cristianismo? O ensino bíblico ou o ensino de algum líder da igreja em algum momento da história? O cristianismo é baseado na Bíblia ou em orientações de alguns líderes e mestres e na tradição destes? Se o próprio Inácio contrariou as Escrituras, isso por si só invalidaria sua própria instrução, seja ela qual for,
mesmo que tenha sido do grande Inácio, um grande mártir. Mas e a Bíblia defende a guarda do domingo? Dos 6 textos dos evangelhos sobre o primeiro dia da semana, todos são claros em dizer que Cristo ressuscitou nesse dia, mas nenhum deles ordena celebrar ou guardar o primeiro dia da semana. Existem mais 2 textos sobre o primeiro dia que são os mais citados pelos guardadores do domingo. Atos 20, versos 7 a 8. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Esse texto é usado para comprovar que, uma vez que Paulo realizou a ceia no domingo, este dia deveria ser o dia de repouso, mas nada impede que a ceia do Senhor seja celebrada em qualquer dia da semana, ou nada impede que o culto público seja realizado em qualquer dia da semana. Isso não faz deste dia um dia de repouso. Mas nesse texto, ainda devemos notar que para um judeu o dia terminava e iniciava no pôr do sol, como até hoje ainda é. Portanto, se era a noite do primeiro dia da semana, aquela reunião ocorreu tecnicamente no que hoje chamamos de sábado à noite, na cultura secular. Isso quer dizer que, pretendendo viajar só no dia seguinte, Paulo não estava guardando o domingo, pois ia viajar no amanhecer daquele dia. Pelo contrário, o texto estaria demonstrando que Paulo se guardou de viajar no sábado, descansou e ao pôr do sol se reuniu com a igreja para se despedir. Mas a reunião no início do primeiro dia da semana, que era sábado à noite, acabou se estendendo até bem mais tarde. Não há nenhuma definição como ordenança neste verso, definindo que o culto deve ser feito num dia específico, seja sábado ou seja domingo. Muito menos este verso estipula como mandamento o primeiro dia da semana. Devemos ainda lembrar que uma narrativa bíblica é uma descrição histórica e não um mandamento. E uma descrição histórica às vezes descreve o que eles fizeram e não necessariamente o que deveriam ter feito. E muito menos é uma ordem do que nós deveríamos fazer. A história conta de forma imparcial o que aconteceu sem dizer se era certo ou errado. O outro texto é 1 Coríntios 16, 1 a 2. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja precioso fazer coletas quando eu chegar. Neste último texto, sobre o dia da semana, nem é dito que eles se reuniram no primeiro ou no sétimo dia, nem é dito que deveriam guardar um dia específico, se abstendo do trabalho conforme o 4º mandamento. O que é mencionado no texto é que os crentes deveriam separar suas ofertas, porque a passada de Paulo por lá era em dia incerto, de forma que a única maneira de eles não serem surpreendidos seria deixar tudo pronto já desde o primeiro dia. A incerteza da chegada do coletor tornava necessário o preparo desta oferta no início da semana, portanto no primeiro dia. E isso é tudo que o texto instrui. Esse texto é completamente inútil para a finalidade de determinar um dia sagrado. Na Bíblia, vemos Jesus discutindo a forma certa de guardar o sábado com os fariseus, mas nunca vemos ele ou um dos apóstolos discutindo na Bíblia se é o sábado ou o domingo o dia que deve ser guardado, ou como corretamente se deve guardar o domingo, algo que, por sua vez, vamos ver intensamente no debate a partir de 140 depois de Cristo, entre os pais da igreja que se converteram vindos do paganismo, como Justino Mártir e outros, e se tornaram os primeiros defensores da guarda do domingo. Esta nova geração de cristãos convertidos após a morte dos apóstolos, que eram de nacionalidade romana, herdaram da Roma pagã o sentimento antissemita. Isso pode ser comprovado observando a mudança na literatura dos primeiros 30 anos do segundo século, marcada por 2 temas entre os cristãos daquela época. Número 1, uma tentativa de conciliar cristãos como sendo bons cidadãos do Império Romano.
E, número 2, o esforço de diferenciar cristãos dos judeus, em especial por textos que criticavam ou reinterpretavam várias leis da Torá. Alguns exemplos de textos desse tipo são livros como a Pregação de Pedro, um apócrifo, a Epístola de Barnabé, que nós já citamos, a Apologia Perdida de Quadrato, a disputa entre Jason e Papiscos com respeito a Cristo, o diálogo com Trífo de Justino, um autor que, curiosamente, passou a defender o domingo depois que foi morar na cidade de Roma, incluindo outros livros antijudaicos como Contra os Judeus, de Apolinário, acerca da Páscoa judaica de Melito, a Epístola a Diogneto, o Evangelho de Pedro, outro apócrifo, Contra Judeus de Tertuliano e Contra Celso de Orígenes. Curiosamente, muitos desses se tornaram grandes defensores da guarda do domingo. Sim, é preciso, infelizmente, reconhecer o quanto os chamados pais da igreja tinham ideias antijudaicas e, por assim dizer, antissemitas. Isso foi o fundamento do antissemitismo da Igreja Católica Medieval Romana e o fator que inibiu a guarda do sábado. No entanto, o sábado nunca desapareceu totalmente da história da Igreja. O historiador e teólogo Lyman Coleman, da Igreja Congregacional Americana, em sua obra Cristianismo Antigo Exemplificado, garante que a guarda do sábado continuou na igreja primitiva até o V século, embora fosse progressivamente diminuindo em rigor e solenidade. Sócrates de Constantinopla, um historiador da igreja no V século, e em sua História Eclesiástica, livro 5, capítulo 22, diz: quase todas as igrejas em todas as partes do mundo celebravam os sagrados mistérios no sábado de cada semana. Todavia, os cristãos de Alexandria e de Roma, por causa de uma antiga tradição, tinham deixado de fazer isso. O mesmo foi testemunhado por outro historiador chamado Hermas Sosomeno, do V século, que viveu no Oriente Médio e confirmou em sua História Eclesiástica que o povo de Constantinopla e quase todas as partes se reuniam no sábado e também no primeiro dia da semana, enquanto Roma e Alexandria era somente no domingo. As comunidades com cada vez mais gentios cristãos foram aderindo à tradição romana num processo que levou pelo menos 500 anos para se solidificar, inclusive tendo comunidades que podemos visualizar no processo de transição, onde se guardava tanto o sábado quanto o domingo. Um exemplo disso é a igreja etíope, que até hoje guarda os 2 dias. Podemos concluir que a mudança do sábado para o domingo começou muito cedo, possivelmente entre 70 e 135 d.C., no contexto das guerras judaico-romanas. A guarda do domingo, embora tente estabelecer conexão com o culto da Igreja Apostólica, não encontra qualquer alicerce em textos bíblicos ou mandamentos dados por Jesus e seus apóstolos. O domingo foi lançado como dia de guarda por romanos conversos ao cristianismo que tinham vergonha de se parecer com os judeus e queriam se livrar dos impostos cobrados sobre os judeus por ocasião da guerra e sua derrota aos romanos. À medida que a influência da igreja da cidade de Roma cresceu sobre as outras igrejas do mundo, o sábado foi desaparecendo. E veremos em episódios futuros como Roma vai impondo seus costumes e tradições sobre as demais igrejas, como veremos, por exemplo, na questão da data da celebração da Páscoa, que Roma mudou para um domingo após o início da primavera, mudando a prática da Igreja Oriental, que celebrava na mesma data do calendário judaico. A ausência de um mandamento bíblico determinando o domingo como dia de descanso deveria ser total evidência de que o sábado nunca foi mudado para o domingo, a não ser pela tradição de homens sem base nenhuma na revelação da Escritura. Cada cristão atual precisa decidir que autoridade vai adotar na sua religiosidade pessoal. Vai seguir a Bíblia ou a tradição?
No próximo episódio, veremos como esta questão da autoridade e a liderança da igreja foi compreendida na igreja que agora existia após a morte dos apóstolos.